você acha que muitas doenças físicas têm a ver com as emoções? Que você citou até Sim, no programa. existe, olha só, existe dois tipos de enfermidade. A enfermidade mecânica, que é o que? Você caiu, quebrou uma perna. É mecânico. Você caiu de bicicleta, bateu a perna lá, quebrou. É mecânico. E a enfermidade emocional, que essa enfermidade emocional, ela pode ter conotação espiritual. Espiritual de espírito, De de espírito maligno. mesmo, é exatamente. Entendeu? De que forma? Por exemplo, o câncer. O câncer ele pode ser emocional. Ele é psicossomático. Quer ver um exemplo? Mas emocional e espiritual? Com espírito? Não, só emocional. Ele pode ser espiritual, mas ele geralmente ele começa emocional, Sim. tá? Vamos lá, pra você entender. Vamos lá, falar de câncer de mama, que é muito comum, né? Um câncer mais comum aí para a mulher. Você sabia que, eu vou usar um número aqui também, tá? 90% das pessoas, das mulheres que desenvolvem câncer de mama, tem a ver com um registro que foi adquirido no primeiro, no primeiro momento de amamentação. Ah, é? É, Não sabia disso. no primeiro momento Quando ela foi amamentar o filho. quando ela foi amamentar o filho. Ou que foi, por algum motivo, houve uma interrupção Da amamentação. da amamentação. Por algum motivo houve uma interrupção. Por exemplo, eu não fui criado. Minha mãe teve câncer de mama. Teve? Teve. Eu não fui criado com a minha mãe. Eu fui criado pela minha avó, né? Minha mãe não cuidou de mim, mas eu amo minha mãe, né? Não tem nenhuma ferida, graças a Deus, tudo resolvido. Amo minha mãe. Só que minha mãe ela desenvolveu câncer de mama porque ela não me amamentou. Quando ela me teve, ela não gerou leite. E aí ela não me amamentou. Então isso gerou um registro emocional nela, uma frustração, e lá na frente desenvolveu um câncer de mama, inconsciente. Quantos por cento? 90%? 90%. Outros casos, que no primeira amamentação estoura o seio das mulheres, sabe? Eu tive muitos casos que estourou o seio, e aí a mulher não conseguia dar mamar, e ela sentia culpa por causa disso. Isso criava um registro emocional naquele momento, que lá na frente gerava o câncer. E aí tem outras coisas, né? Mas estou citando os dois aqui mais comuns para vocês entenderem. E aí desenvolve. E aí quando que se torna espiritual? Quando mesmo você tratando emocional e tratando o físico, a cura não acontece. Ele se espalha ao ponto de querer tirar a sua vida. Aí é espiritual. Aí precisa ter a intervenção dos três pontos: no corpo, com os remédios, na alma, nas emoções, trabalhar o que ficou de culpa carregando lá atrás, né? E o espiritual, para fazer o inimigo tirar as mãos dali, do que ele colocou. E como discerne isso? Você está orando para alguém, o Espírito Santo fala, vamos dizer, isso aqui começou na emoção, igual no caso desse que você fala, começou lá. Uhum. Você tenta investigar, como é que descobre? Ou é uma revelação? Muito bom, muito bom. Dá para você, existem caminhos, né? Que você tem como descobrir isso por meio de uma conversa com a pessoa, tá? Aí é experiência mesmo, é rodagem. Aqui já tem a prática. Já tem a prática e você vai fazendo as perguntas que a gente faz numa anamnese para descobrir. Ou a forma mais precisa disso acontecer, mais precisa, mais real, que não tem falha, é por meio de uma revelação do Espírito Santo. Por isso que é tão importante você desenvolver os dons. Os dons é para todos? Todos. Que ali, ali no sábado diz que vai sair revelando. Todos vão sair revelando? Vão sair de lá revelando. Revelando. E é possível? É possível. Nós tivemos o último evento que aconteceu esse mês passado, dia 22 de abril, foi um evento profético. Eu preparei 9 aulas para eles. 9. Eu só consegui dar uma aula o dia todo. Foram 12 horas de aula e eu só consegui dar uma aula só. Uma aula. Uma.
porque é prática, é aula prática. E eles já saíram de lá revelando. Todos. Todos que estavam lá saíram de lá revelando, fluindo em revelação. E foi maravilhoso o que aconteceu. Foi assim extraordinário. Então, que dia mesmo? Dia 27. Tem que estar aí, ô pessoal. Você que quer ser usado por Deus, né? Ó, é o que eu falo. A palavra de Deus fala assim, ó. Eu até coloquei no meu story esses dias, coloquei um shot também lá no YouTube, falando assim, quem treina, Paulo que fala sobre isso, quem treina, treina para que consiga uma coroa que logo perece, mas nós treinamos para conquistar aquela coroa para sempre, que é a coroa da vida. Aí ele diz assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e nem como quem esmurra o vento, mas como quem corre sabendo para onde vai. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Está em 2 Coríntios, isso daí. Aí a pergunta que eu faço, ele está falando de treinamento, ele tá fazendo uma analogia de competidores. Os caras treinam para conseguir um prêmio, mas nós treinamos para ter o prêmio da vida eterna, né? da coroa da vida. Aí eu pergunto, vocês treinam? Ou vocês vivem a vida por viver? O evangelho de vocês é por acontecer. Aí ele diz assim, eu corro como quem corre com o alvo certo, não como quem não sabe onde chegar, como quem corre sem alvo, ou como quem luta esmurrando o vento. O que você faz? É sabendo o que você está fazendo, ou você está fazendo por sorte? Porque hoje em dia, eu diria para você, a maioria das pessoas na igreja, quando o assunto é dom espiritual, ele vai orar na torcida que ele seja sorteado do dom acontecer. E é treinamento. Treinamento. Eu lembro que uma vez, quando eu comecei a ensinar sobre dons, lá na igreja, porque eu via muita coisa, muita profetada. Sim. Conhece esse termo? Sim, conheço. Profetada. E aí eu fui num treinamento. E quando eu estava num treinamento de uns americanos, ensinando sobre dons, sobre profecia, e quando eu estava sentado naquele treinamento, Deus falou no meu coração que o problema não era os dons, o problema era que faltava ensino sobre os dons. Tanto que eu voltei para a igreja e eu pensei, eu vou ensinar a igreja. Então, às vezes, falta treinamento, falta ensino, conhecimento. Tanto que eu recebi uma mensagem hoje no canal, foi ontem, a pessoa falando sobre a oração em línguas. Ele disse que ouviu de um pastor que tinha que orar em língua quando sentisse, aí eu falei assim, quando sentisse fogo, quando tivesse maravilhado, eu falei assim, e ele disse que aquela palavra desanimou. Eu falei assim, não tem nada disso na Bíblia. Quer ver uma coisa? O que significa ignorância? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento, certo? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 12. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Ele está dizendo assim, ó, vocês precisam ter conhecimento sobre os dons. Conhecer sobre os dons. Aí ele começa a falar dos dons. Ou seja, ninguém manda você estudar alguma coisa se não tem como você aprender. Primeira coisa de Paulo. Segunda coisa de Paulo, ele diz assim, buscai com zelo os melhores dons. Ninguém manda você procurar alguma coisa se você não tem como encontrar. É a segunda coisa, né? Terceira coisa, Paulo já dá a resposta assim, quero encontrar convosco para que eu possa compartilhar alguns dons. É o que ele manda na carta. Então ele está dizendo assim, eu quero encontrar contigo para que a gente possa compartilhar. Então se é algo que ele carrega e que ao encontrar com alguém ele pode compartilhar, então é uma coisa que se eu tenho, eu posso compartilhar com você e você passar a ter. Então os dons são compartilhados. Concorda? Concordo. São 3 coisas que precisam ser colocadas claramente no estudo e que não é levado a sério. Primeiro, eles acreditam o seguinte, não tem que estudar sobre dom, porque quando Deus dá e Deus faz. Já ouvi muito isso. E não é verdade. Segundo, eles acreditam que a única forma de você receber algum dom é se for diretamente de Deus, que ninguém pode entregar um dom para você.
E biblicamente falando, Paulo está dizendo, eu quero ter convosco para que possamos compartilhar de alguns dons. Então é possível. Então é outra mentira que é ensinada dentro da igreja. E a terceira coisa, que diz que a única forma de você receber os dons é se você for fazer campanha lá no monte. Monte, jejum, fazer um sacrifício, tem que pagar o preço para que Deus te dê o dom. E não é verdade isso daí. Então, a verdade é que a igreja ainda está muito prematura quando o assunto é isso. Eles ainda estão vivendo um momento de mais movimento de verdade, movimento, do que de conhecimento. E eu oro para que chegue esse momento do conhecimento e não só do movimento. Apóstolo, né, estamos aí no seu estúdio, não sei nem se tem horário não, mas eu queria aproveitar qual a coisa principal, você falando para quem está ouvindo, seja líder, não líder, qual é a coisa principal, caminho da cura, o caminho de ser usado por Deus. Tem muitos que assistem o programa, o podcast, que quer ser usado por Deus, mas tem as suas limitações, às vezes está numa igreja que não tem conhecimento. Qual o caminho para essas pessoas? Muito bem, vamos lá. A primeira coisa que eu digo para você, o caminho do conhecimento não tem como. Peraí, aqui tem muita coisa aqui para falar, mas eu vou tentar abreviar para você entender. Existe uma coisa que eu falo muito, é o poder da conexão. Que no mundo, até no mundo isso daí é levado em consideração. O poder do network. Fala bastante hoje, né? Pois é. Hoje faz café só para ter o network. Exatamente. Eu participo de vários grupos de network, vários. As maiores cabeças do Brasil, eu estou junto com elas. O pessoal olha para mim e fala assim, nossa, você tem um conhecimento gigantesco. Você não chega a lugar nenhum sozinho. E também você não vai muito longe mal acompanhado. Então você tem que ser seleto com as pessoas com quem você caminha. Hoje. Eu sou assim. E você está perto da pessoa que tem o conhecimento correto, vai fazer diferença na sua vida. Às vezes eu olhava pessoas que estavam em lugares onde eu queria estar um dia. E no começo eu perguntava, o que ela tem que eu não tenho? Hoje é diferente. Hoje, quando eu vejo alguém em um lugar que eu não estou, mas eu gostaria de estar naquele lugar, a pergunta que eu faço é o que ela sabe que eu não sei. Então eu vou procurar saber o que ela sabe, que é o conhecimento. Então o caminho para você ter o conhecimento chega a ser de qualquer coisa. Você precisa se conectar com pessoas que tenham esse conhecimento que elas possam entregar para você. E isso é tão sério que tem um salmo na Bíblia de Salomão, que ele fala assim, quando eu era criança, filho único do meu pai e da minha mãe, lembro que meu pai dizia, filho, não se aparte do conhecimento. Quando tiveres recursos, invista todo o recurso que tem para adquirir o conhecimento. Isso era Davi falando para Salomão. Filho, busque conhecimento, não se afaste do conhecimento. Quando tu tiver dinheiro, invista o dinheiro que você tem para adquirir o conhecimento. Olha o que ele está falando. No dia que Deus aparece para Salomão e pergunta para Salomão, o que tu quer que eu te faça? O que Salomão falou para Deus? Sabedoria. Eu quero sabedoria, quero conhecimento. Eu quero ter sabedoria para cuidar desse povo. Então, é muito sério. Esteja conectado perto de pessoas que têm esse conhecimento e esteja disposto a investir nesse conhecimento, porque o conhecimento, você não vai encontrar os melhores diamantes e as melhores pérolas em solo raso. Mas o pastor falou uma coisa difícil para os crentes. Agora, investir. Pois é, investir. A maioria quer as coisas de graça. Grátis. E não quer investir. Pois é. É aí que tá. Um diamante é caro? Não é? Uma pedra muito cara. Tem duas formas de você encontrar um diamante. Duas formas. Uma, você entra numa mina e vai escavar até você encontrar uma. E quanto tempo você acha que pode levar para uma pessoa encontrar um diamante numa mina?
Bastante tempo. Pode, eu conheço pessoas que foram para o garimpo, passaram 10 anos no garimpo e não conseguiram encontrar um diamante. Não conseguiram, 10 anos. E a outra forma é como? Você vai lá na joalheria e compra o diamante. E aí você tem um diamante. Você paga caro por ele, mas é um diamante que não perde o valor, ele sempre está valorizando. Tu comprou ele hoje de um valor, ano que vem ele está mais caro. Ele vai valorizar. É as duas únicas formas. Se você quer conhecimento rápido, então pague por ele. Não tem outro caminho. Invista. É um investimento em você. Agora, se você quer um conhecimento que você tem tempo para adquiri-lo, então vai tentando cavar. Vai cavar, vai minerar, vai atrás. E aí você vai levar 10 anos, 20 anos. E talvez eu digo para você, você não vai ter o conhecimento que você teria se você pagasse por ele. Eu estou falando de experiência própria, porque eu também já tive essa mentalidade. Quando o assunto era comprar, eu não comprava livro. Não comprava? Eu baixava da internet. Eu dizia, para que eu vou comprar? Eu vou baixar, olha aqui. Pensamento de escassez, de miséria. Gente, isso é um pensamento de miséria. Esse negócio, vou baixar da internet. Sabe por quê? Você baixa, lê e você sabe o que faz com o livro? Você leu, é tipo assim, entrou por aqui, saiu por aqui. Você não dá importância para ele. Sabe por quê? Porque não teve valor. Não teve valor, não custou nada. Não custou nada. E hoje é diferente. Se eu sei, por exemplo, o pastor Ariston vai lançar um livro, eu vou perguntar quanto que custa o livro. Eu quero saber. Eu quero saber, porque eu vou gostar tanto do conhecimento que eu quero pagar por ele. Hoje, se eu encontro alguém que sabe uma coisa que eu não sei e eu quero aprender, eu mesmo faço a proposta. Cara, quanto que você quer para me ensinar isso? Me dá o preço. E eu pago para que me ensinem hoje. Eu faço isso. Nem sempre foi assim, mas é uma forma que eu... E isso trouxe mudança. E isso trouxe mudança. E falar, eu vou pagar agora pelo conhecimento. Gigantesca, muito grande. Você viu que eu postei a plaquinha do... Eu vi lá, aquela de quantos? 250K. 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 Eu já tenho a plaquinha de 100K, de 250K e a plaquinha de 500K. Tem a de 500 também? Tenho. E como que você acha que eu consegui? Eu pago um conhecimento, eu estou investindo em mim. E esse conhecimento que eu investi hoje, ele vai me trazer recursos amanhã. Então essas plaquinhas já é resultado do investimento que você fez lá atrás. Exatamente. Eu fiz, se eu for somar o quanto que eu paguei só em 2022, que eu investi em conhecimento, do ano passado eu investi quase 100 mil reais em conhecimento. Ainda continua investindo? Continuo investindo. Não parou? Não parei, eu não paro. É uma coisa que não para. Eu recebo o meu Prolabore, né? Porque para quem não sabe, eu sou empreendedor também. Eu tenho meus negócios, tenho empresa. A gente vai lançar uma empresa, inclusive, de capsulado agora, daqui a um mês, mais ou menos. A gente está trazendo um produto... Mas para a pessoa se afiliar ou para a pessoa pôr sua marca? Não, para se afiliar, vai ser em forma de afiliado. Tá? A gente está trazendo um produto exclusivo de Israel. A gente vai lançar aqui no Brasil um produto de Israel, encapsulado. Tá bom. E vai ser muito bom. Mês que vem já vai estar no ar, que a gente vai lançar. Então, por exemplo, sou empreendedor, tenho várias empresas rolando. E para quem não sabe, o empreendedor, o salário dele, o nome do salário do empresário é Prolabore. Entende? Então o pessoal acha assim, a empresa faturou 100 mil, o salário dele é 100 mil? Não é não, ele tem um valor do salário que ele tira. Porque o resto vai ficar para fluxo de caixa. Aula de empreendedorismo aqui para você. Então, quando eu pego o meu Prolabore, daquele meu Prolabore, eu tenho uma fatia de 30% do meu salário é exclusivo para formações e conhecimento. 30%. Já é uma regra. Já é uma regra. 30% esse aqui eu vou investir. Esse aqui é investimento de conhecimento. Então, eu pago formação, pago mentoria individual, participo de network pago, porque você vai ter acesso aos maiores, não é simples. O tempo dos caras, das pessoas é caro. O tempo das pessoas é caro, né? Tempo é a moeda. Se tu pegar essa chave aqui, vai mudar a tua história. Todo mundo ganha dinheiro baseado no tempo. Você vai trabalhar fichado. Eles te pagam
um salário para você trabalhar 8 horas por dia. Então você está vendendo tempo, não é? Multiplica, pega o teu salário e divide pelo número de horas que você trabalha no mês e vê quanto custa a tua hora. Entende? Então, a minha hora tem um valor hoje. A minha hora tem um valor. A hora desses caras grandes aí, que tem uma cabeça gigantesca, também tem um valor muito mais alto. Então, para ele parar para me ouvir, eu tenho que pagar a hora dele. E é justo isso. É muito justo, porque o cara, para chegar lá, ele estudou bastante. Ele também investiu. Ele investiu e está investindo. E está investindo ainda. Então, é um ciclo que tende a girar. Então, nós